Meus irmãos, geralmente quando a gente encerra uma série de pregação, como foi que nós tivemos em maio, a gente dá uma parada de série, né? Só que hoje a gente vai emendar em uma outra série de pregação chamada Outros Deuses. Pretendo falar sobre isso hoje e nos próximos 2 domingos, sobre temas específicos nos próximos 2 domingos. Hoje a gente vai dar uma passada geral nesse tema. E nos próximos 2 domingos entraremos em questões específicas. E eu creio que essa série Outros Deuses, ela vai voltar ao longo do ano. Quando nós formos trazendo outros deuses que nós precisamos tratar dentro do nosso coração, ou que nós precisamos expulsá-lo de dentro do nosso coração, ou simplesmente realocá-lo dentro do nosso coração. Porque às vezes não é uma questão de expulsar, é de realocar estes outros deuses dentro do nosso coração. Amém, irmãos? Então hoje, nos próximos 2 domingos, nós estaremos falando sobre isso. E eu espero que Deus mexa muito com a vida da gente, porque se tem algo que destrói muito a nossa vida espiritual e a nossa vida como um todo, porque mexe com o nosso espiritual, mexe com tudo, é termos outros deuses dentro do nosso coração. E esses domingos serão domingos de sacrifício. Serão domingos de termos a coragem que Gideão teve, de ir lá onde tinha que ir e derrubar os altares e as colunas de adoração que foram erguidas ali para outros deuses. E sem percebermos, nós erguemos essas colunas, nós construímos esses altares dentro do nosso coração. Eu queria começar com um texto de Atos 17. Em Atos 17 nós temos um episódio muito interessante. Paulo vai a Atenas. E essa é uma das viagens para mim, mais interessantes de Paulo, porque ele vai ao Areópago. E no Areópago ele tem a oportunidade de falar para os filósofos, falar para os gregos, de tocar sobre vários assuntos. Só que Paulo vai na frente e fica esperando que Silas e Timóteo cheguem. E enquanto Silas e Timóteo não chegam, Paulo nota algo ali em Atenas. Paulo percebe algumas coisas ali que vai ser base para aquilo que ele vai falar no seu discurso. E eu não vou analisar o discurso, eu quero usar só esse pano de fundo. Nós temos no capítulo 17 de Atos, no versículo 16, diz o seguinte: enquanto esperava por eles, enquanto Paulo esperava em Atenas por Silas e Timóteo, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ele ficou profundamente indignado em perceber que a cidade estava cheia de ídolos. Mais à frente, em Atos 17, de 22 a 23 e 23, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente seus objetos de culto. Andando pela cidade, eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto. E encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. E é a partir dessa deixa que Paulo entra no discurso do Areópago, mas não é nosso tema hoje. Eu queria fazer com vocês aqui nesse texto, eu queria fazer uma analogia, eu queria usar esse texto para tratar o nosso coração. E queria que você fizesse essa viagem comigo. Imagine que Atenas é o seu coração. Atenas é o seu coração. Imagine também, e vamos agora imaginar que não é Paulo andando por Atenas, mas que seja Deus passeando no seu coração. Atenas é o seu coração, e Deus está passeando no seu coração. E ele percebe, olhando cuidadosamente, que este coração está cheio de
ídolos. Ele olha cuidadosamente o seu coração e percebe que existem muitos objetos de culto, que existem altares e inscrições nesses altares. Percebe isso, irmão? Imagine isso. Se o seu coração é a cidade de Atenas. Se Deus aqui vai ser como Paulo, que anda por Atenas e cuidadosamente ele percebe que existiam muitos ídolos. Ele percebe que existiam muitos objetos de culto. E percebe que tinha vários altares, e até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Quais são os objetos de culto que estão dentro do nosso coração? Quais são os altares e quais são as inscrições que estão feitas nesses altares dentro do nosso coração? Assim como Paulo andou por Atenas, que Deus nesses 3 domingos, Ele esteja passeando dentro dos nossos corações e cuidadosamente percebendo os altares que nós edificamos, as inscrições que estão escritas nesses altares. Que Deus cuidadosamente perceba quais são os objetos de culto que nós temos dentro do nosso coração. E hoje eu queria responder a 4 perguntas. Por que procuramos outros deuses? Segunda pergunta, como identificar objetos de culto em nossos corações? Terceira, qual é o problema de ter outros deuses? Qual é o problema? É porque esse outro Deus é de outra religião? Qual é o problema de ter outros deuses? E para que derrubar os altares? Para que derrubar esses altares? Baixe tua cabeça, meu irmão, eu queria que você orasse mais uma vez. Adriane orou pela igreja, orou pelo aquele momento que a gente... Eu queria que você orasse agora por você. Que você fizesse uma oração muito simples antes de nós respondermos essas 4 perguntas. Que você dissesse: Deus, passeia no meu coração, como Paulo andou em Atenas. E no teu olhar cuidadoso, revela os objetos de culto que não são de cultos a ti. Olhando cuidadosamente, mostra e coloca luz sobre esses altares que eu precise derrubá-los. Ó Senhor, quão difícil é para nós identificarmos as nossas idolatrias. Como é difícil para nós, Pai, identificarmos os altares que de forma tão sutil vamos construindo em nossos corações. Por isso nós te pedimos, Pai, sonda-nos, prova-nos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Que dentro do nosso coração, Pai querido, não exista lugar para ídolos. Não exista lugar, Senhor, para altares, para objetos de culto que não glorifiquem o teu santo nome. Que só o Senhor é Deus e que só o Senhor seja Deus no nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais. Nos revela, Senhor, o quanto temos nos prostrado diante de coisas como se divino fossem. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos e a mudarmos a nossa atitude. Louvado seja o teu nome, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Primeira pergunta é: por que procuramos outros deuses? Por que será que mesmo pessoas que tenham tido um encontro verdadeiro com Deus, que creiam em Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo, aquela música que a gente cantou aqui, por que essas pessoas, mesmo depois de um encontro com este Deus, depois passam a de forma muito sutil, muito silenciosa, a edificar altares para outros deuses? Por quê?
quando é, meus irmãos, que isso acontece? Por que acontece? Por que procuramos outros deuses? Eu queria destacar aqui alguns motivos. O motivo que leva você a procurar esses outros deuses, de uma forma muito sutil e construindo esses altares. A primeira delas é a incredulidade. A incredulidade. O livro de Juízes, meus irmãos, é um livro que, quando nós fazemos um gráfico do livro, ele é assim, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E um livro onde o povo de Deus, ele o tempo todo, ele vai assumindo compromissos com Deus, aí depois ele faz altares para os outros deuses, e a vida dele começa a se sabotar, a dar tudo errado. É um livro onde o povo vai vivendo uma fase de cremos em ti, tu és o único Deus. Aí logo depois eles começam, sem perceber ou percebendo, a fazer esses outros altares. Aí Deus chega e coloca a mão e diz que não dá certo, que está tudo errado, e quebra o povo no meio. Aí o povo vai lá e quebra os altares, e Deus começa a ser juiz de novo naquele povo. É um processo o tempo todo. Por que essa oscilação no livro de Juízes? O povo vinha do deserto. O povo vinha do Egito e depois dos 40 anos no deserto. E agora eles conquistaram a terra prometida com Josué. E na concepção daquele povo, Deus era o Senhor dos exércitos. Só que agora era o Deus o Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Deus que tinha dado durante tanto tempo o maná e a codorna, que tinha sustentado eles, guiando eles no deserto com uma tocha de fogo à noite e com uma nuvem durante o dia. E quão importante é um fogo à noite no deserto e uma nuvem que faça sombra durante o dia no deserto. E Deus cuidou do seu povo. Mas aquele povo agora se encontrava em uma outra realidade, em uma outra circunstância. E eles disseram o seguinte: não, agora nós não precisamos mais do Senhor dos exércitos. Agora nós não precisamos mais de um Deus que seja o Jeová Jirê, de derramar o maná do céu. A gente precisa cultivar, a gente precisa trabalhar, acabou o maná. E neste momento, eles se curvaram diante de outros deuses. E se curvaram diante de um Deus da colheita, se curvaram diante do Deus que ia fazer a chuva cair, se curvaram diante de outros deuses porque faltou fé e credulidade para entender que o Deus deles não era simplesmente o Senhor dos exércitos, o Jeová Jirê. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus que pode todas as coisas e que supre todas as necessidades. Às vezes nós achamos que existem algumas áreas da nossa vida que não é para Deus. E aí nós começamos a construir uma idolatria silenciosa. Porque achamos que Deus não, mas isso daqui não tem nada a ver com Deus. Ah não, mas essa área da minha vida, Deus não vai interferir nisso. A incredulidade, ela gera, meus irmãos, absurdamente uma realidade de apostasia, uma realidade de não simplesmente crer, mas de passar a crer em outras coisas, porque nós somos crentes. E usa esse crente não como crente evangélico, nós somos pessoas que cremos. E quando nós deixamos de crer numa coisa, nós vamos crer em outra. Nem que você creia no vácuo, mas você está crendo no vácuo, porque não vivemos sem crer. Nós somos seres de fé, de crença. Até mesmo quando cremos no nada, estamos crendo em alguma coisa, porque estamos acreditando no nada. Então no momento que nós deixamos de crer que Deus é suficiente, nós vamos fazendo os altares para os outros deuses. Uma outra coisa, meus irmãos, é as necessidades. As necessidades não atendidas. Os desejos não realizados. E é no momento onde na nossa relação com Deus, nós não encontramos as nossas necessidades absolutamente atendidas, ou nós não encontramos os nossos desejos totalmente realizados, que nós começamos a construir outros deuses. É como se fosse assim: Deus não está funcionando, então eu vou fazer por aqui. Deus não está funcionando, então eu vou construir um altar ali. Agora você não faz isso assim: vou construir um altar e vou adorar aquela coisa ali, ou esta área da minha vida vai se tornar a minha adoração. A gente não faz isso nessa consciência, não. É o nosso coração que nos trai, e sem percebermos nós estamos lá. Quando Deus parece não estar funcionando, nós continuamos dizendo que cremos em Deus, mas nós vamos construindo os nossos altares de forma muito silenciosa,
sem percebermos, nós já estamos curvados. Nós já estamos curvados para aquilo que pode suprir as nossas necessidades. Estamos curvados para aquilo que achamos que é, na verdade, a resposta para os nossos problemas. Tipo, Deus não está funcionando, aí nós saímos fazendo os nossos altares, construindo outros deuses dentro do nosso coração. Uma outra coisa que faz com que a gente vá correndo construir outros altares é a demora de Deus. E é nítido aqui no momento, é ilustrativo, o momento onde Moisés sobe para receber as tábuas e o povo fica lá embaixo. E aí chega uma hora em que o povo diz o quê? Moisés está demorando a descer. O povo diz assim, rapaz, Moisés subiu, mas chegou não volta não, esse homem foi para onde? Foi buscar essas tábuas onde? Deve ter caído do outro lado do monte, ou deve ter caído num buraco nesse monte. Onde é que está Moisés? Onde é que está aí? Onde é que está a provisão de Deus, a orientação de Deus? Aí Deus demora a voltar, Deus demora a agir. Quando Moisés desce, depois de tudo que viveu lá, ele encontra o povo fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro. Olharam um para o outro assim e disseram, rapaz, está custando. Está custando. Ó, eu acho que não vem mais não. E esse eu acho que não vem mais não, é o que muitas vezes nos leva a nos desviarmos o foco nesse Deus que não está funcionando, para construirmos os nossos altares. E dizer, eu acho que não vem mais não. Eu acho que aquilo que eu estava querendo não vem mais não. Então eu vou construir o meu jeito. Eu vou pelo meu caminho. Eu vou por aqui. Aí chamou, rapaz, vamos fazer o que a gente sempre fazia mesmo? Porque a gente fazia e dava certo e funcionava. Então vamos lá, derrete o ouro aí, faz o bezerro de ouro. Fizeram um negócio lá maravilhoso. Lá estava uma festa. Quando Moisés desceu, que olhou, foi o que Moisés fez. E foi aí que Moisés quebra as tábuas. E depois ele fica... Deus dizendo, fica tranquilo Moisés. Eu acho que Deus viu a raiva de Moisés, né? Ele disse, fica tranquilo Moisés, eu vou destruir esse povo aí, e a gente começa tudo de novo com outra galera. Aí Moisés disse, não. Aí Moisés intercede pelo povo, faz isso não, Deus saiu do Egito, não sei o que, papá. Aí Moisés vai lá como intercessor e muda a circunstância. Mas aquele povo bastou Deus demorar, que eles começaram a se curvar diante de outros deuses. E quando Deus vai demorando na vida da gente a fazer aquilo que a gente acha que a gente não consegue viver sem, a gente vai encontrando os nossos jeitinhos e vamos nos curvando diante de outros altares e vamos fazendo essas divindades crescer dentro da gente. Outra coisa, meus irmãos, são as dores profundas. Quando Jó está no fundo do poço e ele não tem mais nada, ferido, sem mulher, sem filho, sem casa, sem bois, sem terra, sem nada. A mulher olha para ele e diz o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O teu Deus não está funcionando. Então, se curva diante de outro. No caso dela aí, mandou morrer, né? Morre, amaldiçoa e morre. Às vezes desistimos de continuar adorando a Deus como o único Deus verdadeiro, o único Deus digno de adoração, o único que devemos amar, porque as coisas vão ficando difíceis. Tem hora que fica difícil seguir a Deus. Tem hora que seguir a Deus parece que é perder um pedaço de si. E nós vamos falar sobre isso nos próximos domingos. Tem hora que seguir a Deus é como Daniel estava ali, diz, agora tem que parar de orar. Ou Sadraque, Mesaque e Abdinego, diz, tem que se curvar diante da estátua, se não se curvar vai para a fornalha. E é nessa hora muitas vezes que nós dizemos assim, mas Deus perdoa, né? Deus não perdoa? Rapaz, esse Sadraque, Mesaque e Abdinego não conhecia a graça não, se curvava lá. Aí depois dizia, perdoa Senhor, é porque ia me matar. Aí também é demais. Entende? Então às vezes fica difícil seguir. Fica difícil continuar prestando culto apenas a esse Deus, porque nós somos cheios de necessidade. Grande parte delas inventadas. Mas elas são reais, porque foram inventadas. Não inventaram? Uma vez inventadas, elas existem e se tornam reais. Temos os nossos desejos, os nossos sonhos, queremos um Deus para fazer a nossa vida funcionar. E quando a nossa vida não funciona, nós saímos abrindo e fazendo altares para outros deuses. Por que procuramos outros deuses? Porque está tudo difícil ou porque está tudo ótimo? Interessante isso. As pessoas procuram outros deuses quando está tudo ótimo também.
Se está muito ruim, as pessoas vão lá e se curvam diante de outros deuses. Se está muito bom, as pessoas também se curvam diante de outros deuses. É invocado isso, né? Na Bíblia era nítido, o povo estava lá, uma peia danada. Aí eles olhavam assim, e disseram, rapaz, mas é porque a gente realmente... Vamos quebrar os altares, quebrava os altares, se arrependia, aí Deus vinha, abençoava, mandava um líder, fazia um trabalho, aí eles se rendiam. Aí quando ficava muito bom, aí eles faziam o quê? Começavam a se curvar diante de outros deuses. É como se a gente precisasse viver vivendo uma situação mediana. Se a peia for grande demais, a gente idolatra. E se a bênção for grande demais também, a gente pega a bênção e começa a adorar a bênção. Ô bicho complicado, a gente é ser humano. E Deus tem que ter muita paciência para lidar com a gente. Porque se a gente está numa peia muito grande, a gente vai e diz, Deus, o Senhor não está resolvendo não, eu vou. Aí faz. Se Deus dá uma bênção muito grande e fica tudo maravilhoso, a gente começa a esquecer dele também. A gente começa a se curvar diante de outros deuses também. Aí será possível que Deus precisa ficar soprando e apertando o tempo todo para a gente continuar fiel a esse Deus como o único verdadeiro Deus? Se a peia está grande demais, eu começo logo a me curvar diante de outros deuses. Se a coisa está maravilhosa, eu também começo a dar problema, começo a dar curto-circuito. É por isso que os provérbios, ele diz, Senhor, me dá, eu te peço que o Senhor não me dê pouco, para que eu tenha que roubar, e nem muito, para que eu ache que não preciso de ti. Eu quero apenas o médio. O médio é maravilhoso. O médio, ele dá para a gente uma lucidez. Ele não me dá pouco para que eu não precise roubar para alimentar meus filhos, porque numa situação crítica eu acabo esquecendo de Deus, e nem me dá muito também para que eu ache que não preciso de ti. E o problema é esse. É porque nós temos uma memória muito curta e sem percebermos, fácil, nós esquecemos do nosso Deus e vamos abrindo outros altares. Você percebe isso na sua vida, meu irmão? Quando é que você está parando de se curvar diante de Deus e está colocando objetos de culto dentro do seu coração? É quando está tudo bem? É quando está tudo muito ruim? É quando as suas necessidades não são atendidas? É quando a incredulidade toma conta e você acha que isso daqui não é para Deus resolver, isso é para quem eu mesmo resolver, ou isso aqui é para fulano resolver, ou isso aqui a gente resolve é com mulher, não é com Deus. Isso aqui a gente resolve é com dinheiro, não é com Deus. Isso aqui a gente resolve é com homem, não é com Deus. E nós vamos fazendo os nossos altares. Segunda pergunta: como identificar objetos de culto em nossos corações? Existem algumas características da divindade. Existem características que, se eu atribuir a essa caixa de som essas características, ela começa a ter um papel de divindade na minha vida. Existem características que, se eu atribuir a essa cadeira características a ela vai assumir um lugar de divindade na minha vida. E sem perceber, eu vou estar prostrado diante dela, dizendo: ó cadeira, como eu preciso de você, como você é a minha vida, eu não vivo sem você, cadeira. E você fica igual Esaú, dizendo que se eu não comer agora, eu vou morrer. E vem um sentimento de desespero, porque aquilo foi colocado como uma divindade na sua vida, na sua história. Quais são as características da divindade? A primeira é a esperança. Quando eu coloco a minha esperança nisso, há uma grande probabilidade disso se tornar meu Deus. Quando eu coloco a minha esperança nisso, é nisto que eu espero, a minha vida depende disso, eu preciso disso. Quando isso acontecer, eu serei feliz. Quando isso acontecer, tudo vai dar certo na minha vida. E você começa a colocar isso como aquilo que você precisa. Ela vira a sua esperança. Ela vira aquilo que você mais almeja na vida. E se você for preciso, você passa por cima do que for. Virou a tua esperança, está ganhando lugar de divindade. Mas não é só isso, uma coisa só talvez não seja suficiente para ganhar esse lugar de divindade na tua história. Mas nós realizamos e colocamos esses objetos de culto também quando isso se transforma e tem o senhorio sobre a minha vida. Eu não apenas espero por isso, a minha esperança está nisso. E é tão forte nos Salmos, né? Esperarei confiantemente no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. O Senhor é a nossa esperança.
E o Senhor deve ser o nosso senhorio, o nosso Senhor verdadeiro. Quando objetos de culto, quer sejam pessoas, ou sonhos, ou coisas de fato, assumem um lugar de senhorio na nossa história, elas começam a ser Deus na vida da gente. Começam a ser Deus. É aquilo que dirige você. É aquilo que faz, as suas decisões são tomadas simplesmente a partir disso. É isso que determina se você vai ou se você não vai, se você fica ou se você vai, se você quebra ou se você monta, se você sobe ou se você desce. Você não toma nenhuma decisão sem olhar para isso primeiro, porque isso se transformou o teu Deus na tua história, o teu Deus na tua vida. Percebe, irmãos? Outra característica da divindade é de ser a água da vida. Quando nós pegamos um objeto e não apenas esperamos por ele e permitimos que ele dirija a nossa vida, mas quando nós entendemos que ele se transforma na nossa água da vida. Ele se transforma naquilo que vai suprir as nossas necessidades. Agostinho diz que o homem, ele é um ser inquieto que busca repouso em Deus. Deus é nossa verdadeira necessidade. Cantamos domingo passado, tudo o que eu preciso é de Ti, Senhor. Só que muito facilmente nós pegamos objetos e damos a esses objetos, quer sejam esses objetos pessoas, sonhos, sentimentos ou coisas, damos a esses objetos aquilo que supre a minha necessidade. Quem é que supre tuas necessidades? De fato. Quem supre? Quem supre? E o último, meus irmãos, característica da divindade é o existir. É quando aquilo se transforma o meu propósito de vida. É minha esperança, é o meu Senhor, é quem supre minhas necessidades e é a minha razão de viver. Quando tornamos a nossa profissão a razão de viver, quando tornamos a pessoa que vivemos a nossa razão de viver, como é patológico olharmos para uma pessoa e dizer, eu não existo sem você. Como assim você não existe sem o outro? Como assim? Eu não existo sem o meu dinheiro, eu não existo sem as minhas necessidades sendo supridas. Qual é a nossa razão de existência? Qual a nossa razão de existir? Terceira pergunta, meus irmãos, é qual é o problema de ter outros deuses? Qual é o problema? Se eu tenho, aí tem um politeísmo, que é um politeísmo que existia antigamente, que era de dizer o seguinte, eu tenho o Deus verdadeiro, assim, o Deus principal, mas aí eu tenho os outros deuses. Mas esse Deus aqui é o principal, ele é o principal. E eu tenho os outros deuses que eu me curvo aqui e acolá, que resolvem um probleminha aqui e acolá. Tão bom, não é? Porque esse Deus aqui tem tanta coisa para cuidar. Aí eu tenho esses deuses auxiliares aqui que eu elegi na minha vida, que vão resolver os meus problemas quando o Deus principal não estiver podendo resolver, ocupado com alguma alma, outra alma cebosa espalhada por aí. E eu estou esse Deus principal. Qual é o problema de ter outros deuses? Existe um elemento sabotante da idolatria. A idolatria sabota a tua vida. A idolatria sabota a tua vida porque o problema é que qualquer coisa, escuta isso, irmão, qualquer coisa que não seja Deus, sendo colocada no lugar de Deus, só vai gerar mais dor, frustração e destruição na tua vida. Qualquer coisa que não seja Deus, sendo colocada no lugar de Deus, só vai gerar mais dor, mais frustração, mais desilusão. É por isso que quando Deus tira o povo do Egito, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de ti. Às vezes a gente entende isso simplesmente como um mandamento que diz assim, olha, Deus é ciumento. E a gente vê pela ótica simplesmente como se Deus dissesse, não aceito dividir você com ninguém. Mas no fundo, quando Jesus chega e diz que o maior mandamento sobre todos os mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, Ele está dizendo, se você colocar outra coisa no meu lugar, você vai se frustrar, você vai se sabotar, você vai ser infeliz.
Quando ele diz, me coloque como único e verdadeiro Deus, ele não está dizendo isso porque ele precisa disso, somos nós que precisamos disso. Porque quando colocamos como crentes que somos, como pessoas que creem, colocamos outra coisa no lugar de Deus, que não seja Deus, que não tenha competência para ser Deus, porque nada disso que nós elegemos tem competência para ser Deus. E aí nós colocamos essas pessoas, essas coisas, esses sonhos no lugar de Deus, só que eles não têm competência para ser Deus na tua vida. O que é que vai acontecer com você? Você vai se frustrar, você vai se machucar, você vai se ferir, você vai terminar pior do que o que você estava antes. Percebem por quê? Percebe por que a idolatria é uma praga na vida da gente? Nós não estamos falando simplesmente de um Deus que precisa de exclusividade. Nós precisamos colocar no lugar de Deus somente aquilo que tem capacidade e competência para ser Deus. E só quem pode ser Deus é Deus. Só quem pode ser Deus é Deus. E qualquer outro ser incompetente que você coloque no lugar para exercer a competência de Deus, ele só vai te machucar. Ele só vai te destruir. Então entenda a idolatria não como um Deus ciumento que quer que você adore só a Ele simplesmente. Entenda que a idolatria é algo que faz mal para o próprio ser humano. Quando coloca aquilo que não é Deus no lugar de Deus, e este que não é Deus no lugar de Deus não vai conseguir ser Deus. Ele não vai conseguir ser a tua esperança verdadeira em toda e qualquer circunstância. Ele não vai conseguir ser teu Senhor e exercer um senhorio justo, um senhorio bom. Ele não vai conseguir ser realmente a água da vida que supre as tuas necessidades. Ele não vai conseguir dar sentido para o teu existir. Só Deus é nossa esperança. Só Deus é aquele que pode suprir as nossas necessidades. Só Deus é de fato um Senhor justo, bom e fiel. Só Deus pode dar razão de existir a todo e qualquer ser. E quando eu pego algo que não é Deus e coloco no lugar de Deus, eu sofro. Eu sofro. Não é castigo não, é consequência natural. Você está colocando no lugar de Deus uma coisa que não tem como ser Deus. Você vai se quebrar todo. Ele não é fiel, não é único, não é soberano, não é pleno, não é criador do universo, não é aquele que vai encerrar o universo ou fazer o que quiser com o universo. Não dá para ser Deus. E tu está colocando no lugar de Deus aquilo que não pode ser Deus. Quem vai sofrer com isso? Quem você colocou aqui? Sofre se for uma pessoa. Mas quem vai sofrer com isso é você. Existe um lugar na vida da gente que só Deus pode ocupar. Só Deus pode ocupar. Só Ele. Aí vem uma última pergunta. Pensei em parar aqui, mas eu vou encerrar com vocês hoje. Para que derrubar os altares? Para quê? Para quê? Meus irmãos, Deus, Ele não trabalha em um coração cheio de altares. Com suas inscrições e objetos de culto, tomando o lugar dele. Mas não é porque Deus fica assim, enquanto eu não tirar daí eu não vou. Vem Deus, vem, só se tirar daí. Não é por isso não, é porque Deus não consegue trabalhar. Deus não consegue trabalhar num coração cheio de objeto de culto. Deus não consegue trabalhar num coração cheio de altar com suas inscrições. Por que Ele não consegue? Porque Ele nos deu a liberdade de estarmos com Ele ou não. É o livre-arbítrio, entra o livre-arbítrio aí de forma muito forte. Não é porque Ele fica magoado, fica lá do lado fazendo beicinho, sem entrar para agir, não. É porque Ele não consegue, Ele não vai. Você está ali se curvando diante de outras coisas. Ele vai te mostrar, Ele vai te trazer para ouvir uma palavra como essa. Ele vai fazer outras coisas, mas Ele vai tentar te mostrar, mas Ele não vai arrombar.
Ele não vai arrombar a porta do seu coração, Ele não vai entrar lá, saindo, destruindo os altares. Já imaginou Deus entrando no teu coração e dizendo: olha aqui o altar, chuta para lá, olha esse aqui, está se curvando diante disso aqui, diante do sexo, está fazendo do seu Deus o seu dinheiro, está fazendo de si mesmo o seu próprio Deus, e Deus vai lá chutando os altares todos. Deus não vai fazer isso não. Deus não é um louco não, desajuizado não, temperamental, entrando no teu coração e arrancando as coisas de lugar. Não é não. Deus vai bater na porta. E quem ouvir a voz vai abrir, Ele vai entrar e vai fazer a obra. Eu queria encerrar com Gideão. Gideão, o povo estava totalmente cativo na mão dos midianitas, de Midian. No versículo 6, versículo 14 de Juízes 6, o Senhor se voltou para Josué, para Gideão, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Deus chega para Gideão e diz: Gideão, vai com a tua força, livrar Israel das mãos de Midian. Quem é Midian? São os nossos inimigos. Midian é aquilo que representa as nossas ameaças, aquilo que ameaça a gente, que tira a nossa força, que vem para destruir a gente. Ele disse: você vai lá acabar com Midian. Só que antes disso, meus irmãos, Gideão precisava derrubar um altar. E eu coloquei aqui alguns passos que Gideão deu para derrubar o altar. Como derrubar esse altar? O primeiro passo que eu queria que você tivesse essa semana, para você começar a derrubar os altares na sua vida, você precisa de uma experiência que eu chamo Deus é Deus. Você precisa de uma experiência Deus é Deus. Gideão teve isso. Leia depois o capítulo 6 de Juízes. No versículo 17 a 22, ele diz para Deus: olha, fica aí que eu preciso saber, como se assim, preciso saber se o Senhor é Deus mesmo. Aí ele foi lá, trouxe as ofertas que ele tinha para fazer, colocou no altar, e aí o anjo foi lá e botou e queimou tudo e tal. Aí ele: tu é Deus mesmo. Então ele precisava dessa experiência, Deus é Deus. E talvez você precise disso, porque você não vai conseguir derrubar os altares enquanto você não tiver esse encontro com a sarça, que você vai olhar para a sarça e vai dizer: Deus é Deus. Fica muito difícil pular esse passo. Por isso eu peço que você se coloque diante de Deus e diz: Deus, me mostra que tu é tu. Eu preciso saber que Deus é Deus, porque se eu não souber que Deus é Deus, eu não tiver essa experiência Deus é Deus, eu vou continuar me curvando diante de outros deuses. Que essa semana seja uma semana que você vai fazer isso. Gideão teve isso. O segundo passo, você precisa de um momento que eu chamo de adoração particular. Na hora que Gideão percebeu que Deus era Deus, diz no versículo 24, Gideão construiu um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra, desse lugar aqui. Até hoje. Mas depois que ele percebeu que Deus é Deus, o que é que ele faz? Ele adora. Ele adora no íntimo, ele adora ali, ele e Deus naquele lugar. Ele faz o altar, ele se rende, ele adora. Ele reconhece Deus como Deus de fato. Ele não apenas toma consciência disso, como ele se prostra individualmente num encontro a dois, ele e Deus, se curvando ali diante dele. Terceiro lugar, terceiro passo, e é aí que Deus diz: despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Meus irmãos, essa parte é uma das partes mais difíceis. Que é você ir lá, no lugar que você, na coisa que você colocou no lugar de Deus, e você ter a coragem de quebrar. O texto diz que ele ficou com vergonha porque tinham seus familiares, podiam achar ruim. Quando nós colocamos coisas como Deus na vida da gente, nós assumimos compromisso com aquilo que está ao redor desse Deus. Ir lá quebrar esse poste, cortar o poste, ir lá dizer arrancar, quebrar, é algo que você não faz sem a experiência Deus é Deus e sem o momento de adoração particular. É a partir daí que você vai com força e vai lá e quebra
quebra e corta o poste sagrado que está ao lado do altar. Isso às vezes esse poste sai cortando e arrancando um pedaço da gente. De tão misturado que estávamos com isso. Vai arrancando um pedaço da gente. E vocês vão entender melhor o tamanho desses pedaços nos próximos 2 domingos. E em quarto lugar, quarto passo, vem a adoração pública. É o momento onde Deus diz: depois que você quebrar o altar, faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ele diz: olha, é hora de me adorar na presença da comunidade. É hora de me adorar diante das pessoas. Ofereça um segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Olha o que Deus faz. Com esse pedaço de poste que você cortou, pega isso, sobe naquele lugar elevado e me adora ali, para que todos possam ver que você está me adorando. E Deus vai usar coisas, porque às vezes o problema não é o poste, o problema é no lugar que você colocou o poste. E Deus não vai destruir o poste, Ele mandou cortar o poste, e agora Ele vai usar o poste no lugar que o poste tem que estar. Ele vai usar o poste sendo agora colocado para a adoração dEle. É uma arrumação de coisa que Deus vai fazendo. E o desejo do meu coração, meus irmãos, é que hoje e nesses próximos semanas, que Deus esteja nos levando a dar esses passos. Que Deus esteja nos revelando. Pode apagar aqui a luz, eu queria que você daqui a pouco baixasse a sua cabeça. Que Deus esteja nos revelando quais são os nossos postes, quais são os nossos objetos de culto. Que Deus esteja de uma forma sobrenatural ajudando você a ter essa experiência, Deus é Deus na tua história. A ter a tua adoração particular. A depois ir lá cortar o poste. E Deus diz agora: pega o poste e faz um altar a mim. A mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Toda a tua força, toda a tua alma e todo o teu entendimento.